Agora sim dá para voltar para o livro. Alegria e Triunfo, capítulo 1. Bom, fiz a leitura e agora eu vou fazer comentários para você refletir. Nada aqui, tudo aqui é só para fazer provocações, para poder a gente evoluir juntos, né? Afinal de contas, né? Que planeta a gente vai deixar, não? Que humanidade a gente vai deixar para esse planeta, né? Não? Porque é a humanidade que fica. Óbvio que a natureza, dentro do que eu acredito, a natureza põe e dispõe. Ela sobrevive a nós, né? A gente vai, faz besteira, mas ela sobrevive. Olha quanto tempo que ela tá aí, né? Já que vamos voltar pro livro, vou ler só o trecho inicial dele, tá bom? Capítulo 1. A vida é um jogo. Eles, os mestres, ajudam no desempenho do jogo da vida, não se deixando mover como peças de jogo pela vontade dos outros ou pelo ambiente, o cambaleon. E aí eu vou falar aqui sobre exatamente a vida ser um jogo e sobre tudo isso relatado na Bíblia e em outros livros religiosos. Jesus fala que tudo é uma questão de dar e receber. O que é isso senão um jogo, né? Um jogo de troca. Uma troca onde a gente, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. E São Paulo também fala de algo que o que se planta, aqui se colhe, né? Então quem planta vento só pode colher tempestade. E cita-se outros fatos, né? Outras coisas que acontecem. E é isso, como é que você planta ódio e vai colher o quê? Diz pra mim. Então a gente aqui dentro desse planeta, aqui nesse sistema que a gente vive, as coisas são tudo um reflexo daquilo que a gente faz. Tudo à nossa volta está ligado diretamente às nossas ações e reações. E à medida que a gente se desenvolve, a gente tem condições de viver um pouco melhor nesse planeta. Quando a gente dá amor, o que vem de volta? Amor. Quando a gente dá paciência, o que vem de volta? Paciência. Quando a gente cala, mesmo os momentos mais inflamados, o que acontece? Pois é, então a gente tem que ser o que a gente quer ver no mundo. Não está escrito aí no primeiro capítulo, mas é isso. A gente faz e aquilo volta no mesmo instante para a gente. E para a gente ter êxito nesse jogo, a gente precisa educar a nossa mente. Nossa mente é composta de consciente, subconsciente e superconsciente. Vamos a uma descrição rápida. O que é o subconsciente? O subconsciente, nada dessas coisas a gente vê, mas o subconsciente seria como a luz, como a energia elétrica, seria como o vento. Ele está lá, a gente consegue recolher? Não, ele é livre, mas precisa ser direcionado para que realmente as coisas aconteçam de forma correta, né? A luz elétrica, quando é conduzida pelo fio, ela só lá na ponta é que ela vai realmente refletir aquilo, seja trazendo através da energia, da luz, a energia do movimento, a energia incandescente, que é a luz. Então, ela precisa ser direcionada para que ela realmente ela entre em ação. Ela é uma força sem controle. A mente subconsciente absorve tudo. E aí fica guardado, armazenado lá. E mesmo que você não lembre, chega um momento que ela eclode. E no livro eles dão o exemplo de uma menina que se vestia de viúva na infância. Todo mundo achava lindinha, fofinha. E quando ela casou, ela perdeu rapidamente o esposo e viveu por muitos anos como viúva. Foi porque ela quis? Não. Olha como são os estímulos, né? Ela se vestia de viúva, todo mundo, ai, que lindinha, fofinha. Aí a gente, todo mundo quer ser amado, ela repetia isso e repetia e criou na mente dela que era lindinha, fofinho. Inconscientemente, aí ela cresce, vira adulto e aí aflora dentro do inconsciente, porque dentro do inconsciente ela era viúva. Então ela atrai para ela uma pessoa que ela vai perder com muita rapidez. É muito intenso como que a gente
como que é a nossa vida e como são as forças à nossa volta, né? A mente consciente é a mente chamada de mente moral. Ela vai absorvendo tudo que ela vê à volta. Você assiste uma coisa, ela toma para ela. Você vê um acontecimento, ela toma para ela. E aí você também fica usando você usa as suas articulações para poder você se encaixar dentro do que você percebe que as pessoas gostam. É o nosso ego, que é uma égua, porque estraga tudo. Já a sua mente superconsciente, ela é aquela ligação com o divino, é o sopro, é aquela inspiração, ela é aquela sensação sobrenatural de quando você está fazendo uma coisa certa. Ela é como se ela resplandecesse dentro de você, né? É uma força intensa de quando você está no caminho certo e você sente aquilo pulsando dentro de você. E é nesse lugar que está aquele plano perfeito que foi combinado entre você e Deus, para você ser aqui nesse planeta. É lá nesse local que você sente que as coisas estão fluindo. É nesse local que você tem a certeza, putz, isso realmente é 100% que eu sou. Isso combina com quem eu sou. E o que acontece é que quando a gente chega aqui, a gente esquece do que a gente veio fazer e fica querendo fazer ou desejando as coisas que são do outro. É interessante que é citado, porque dentro do livro é citado algumas coisas para poder a gente ter uma compreensão do que ele quer dizer. Ele fala de uma mulher que pediu uma oração. E aí a pessoa que foi fazer a oração disse, ok, eu não vou fazer a oração como você está pedindo, porque você não sabe se isso é o certo para você. Eu vou pedir para que venha isso só se for o certo. Se não for o certo, que venha algo equivalente. E as leis divinas são tão maravilhosas que sempre que você clama, sempre que você pede, ela te manda aquilo que você está pedindo ou algo que vai substituir e que na maioria das vezes é muito melhor, inclusive, do que o que você pensava. E aí, no caso, ela era apaixonada por uma pessoa e aí descobriu que ela não era tão apaixonada. E quando ela encontrou essa pessoa, realmente ela conheceu essa pessoa, era muito melhor do que o que ela imaginava, né? É sempre assim. Deus é muito mais generoso com a gente do que o que a gente imagina. E às vezes até do que a gente espera, né? E quando ele cita essa passagem, né, dessa pessoa que pediu a oração, ele na sequência cita uma mensagem que Jesus Cristo deixou. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, quando a gente pede algo que é justo para a gente, quando a gente pede algo que realmente é coerente com aquilo que faz parte do nosso destino, da nossa vida, ele nos entrega e entrega em bandeja de ouro e entrega de uma forma assim muito mais compensadora do que o que a gente imagina. E é importante a gente perceber que o nosso subconsciente, ele não compreende o que não faz parte ele não compreende o que acontece e o que a gente diz nem sempre é aquilo que a gente quer. Ele não aceita, não é que ele não leve desaforo para casa como dinheiro. Ele não entende o que é sarcasmo, nem o que é piadinha. Para ele é tudo a mesma coisa. Se ele vê um sofrimento, ele acredita que está acontecendo com a gente. Se ele escuta você declarando palavras que não são muito agradáveis, ele acredita que é com você, por exemplo. Às vezes acontece com as pessoas algum fato, a pessoa, eu sou burra, não faça isso, porque o seu subconsciente vai acreditar nisso. O que você precisa fazer é, mesmo que você tenha errado, eu estou aprendendo, porque eu estou aprendendo é uma evolução. Mas aqui no livro, ele cita o caso de uma mulher que
teve muitas posses e ela vivia reclamando porque a casa era muito grande, que dava muito trabalho e que ela queria ir para uma casa menor, que seria muito melhor viver numa mala, seria muito melhor viver num espaço menor para poder ter muito trabalho. E o que aconteceu? Ela simplesmente perdeu tudo. E aí foi morar em uma casa tão pequena que parecia uma mala. E outro, ele também cita de uma outra mulher que também tinha muitas posses e vivia falando: vou me preparar para a casa dos pobres. É muito interessante o quanto que a religião coloca a riqueza como pecado, né? As pessoas acabaram compreendendo que ser rico não era bom, e aí existe uma repelência à prosperidade, ao dinheiro, e aí muitas pessoas perderam tudo por conta de não tem problema, dá para viver sem ter muito. Dá, mas já que tem que viver, não é melhor você viver com conforto? Não é melhor você viver com abundância, com facilidades? O que é melhor? Ter possibilidade de fazer uma viagem quando você tem vontade, ou comprar um alimento. O alimento, gente, quantas pessoas não têm alimento ou se alimentam mal? Inclusive, para poder você ter mais saúde, você precisa ter alimentos melhores. Mas não tem problema, vamos ficar aqui com um pouquinho. E aí o universo diz o quê? Ok, o universo é como se fosse o gênio da lâmpada. Ele entrega o que você pede. Então vamos pedir abundância, vamos pedir prosperidade para a gente multiplicar isso aqui nesse planeta, né? Afinal de contas, nós somos filhos do Criador Maior, o dono de tudo, dono da varinha mágica. E porque um tem, não quer dizer que vai faltar para o outro, porque nós temos muita abundância no nosso planeta, não é mesmo? Eu acho interessante, eu gosto desse livro, que ele cita casos. Tem também outros, Emmett Fox não, Norman Vincent Peale, quer dizer, eu vou ler ele pra gente. As Leis Dinâmicas da Prosperidade. Catherine Ponder. Ela também cita. Por que é interessante quando cita? Porque nem sempre o que está escrito ali a gente consegue compreender, mas quando fala de algum caso, a gente acaba compreendendo. Aqui também no livro ele cita de uma mulher que chegou, foi pedir uma oração e ela só estava com $8. E o que ele quis dizer com isso? Que não importa quanto você tem, importa é o pedido que você faz, como você faz o pedido. E ela fez a oração junto com uma outra pessoa. O porquê fazer junto com uma outra pessoa? Porque precisa de 2 para fazer a oração. Não, é porque um reforça a fé do outro. E ao reforçar a fé, a gente pede com muito mais credibilidade. E quando você faz o pedido com muito mais credibilidade, a possibilidade de você receber é muito maior. Quando você faz sozinho, às vezes você duvida, você não está com tanta firmeza. E aí vem uma outra pessoa e coloca firmeza naquilo, e aí você aumenta também sua fé, e aí você acaba tendo retorno. E aí o que aconteceu com a moça lá dos $8? Ela pediu uma oração, porque ela estava numa situação muito difícil, e aí com a oração, a oradora disse que ia pedir o que era justo, mas que ia fazer como Jesus fez com os pães e os peixes, multiplicar aquele dinheiro. E fez uma bênção final, e a mulher disse: e agora, o que eu faço? E aí, como tudo está dentro da gente, a oradora falou: procure o que está dentro de você, veja qual é a inspiração que apareceu. Ela falou que a inspiração era voltar para a terra natal, e aquele dinheiro dava para fazer isso. Quantas vezes a gente escuta realmente aquilo que vem de dentro da gente? A gente está mais acostumado a não ouvir. E aí a gente acaba duvidando muito. E para a gente não correr o risco de ter uma falsa intuição, porque pode acontecer uma falsa intuição, a gente pode perguntar diversas vezes: mas é isso mesmo? O que isso vai trazer de bom para mim? É essa mesma resposta de Deus?
Se perguntar uma, duas, três vezes, até você ficar acostumado, aí quando escutar a intuição, você já seguir naquela direção. E aí com isso a moça retornou para casa e através de amigos em comum ela acabou recebendo um dinheiro. Ela não conta, mas a mulher que pediu a oração escreveu de volta para a oradora e pediu que ela sempre lembrasse de estar falando para as pessoas a respeito da mulher que só tinha $8. Não tem nada que Deus não queira dar para a gente. Ele diz que está tudo disponível. E ele fala na Bíblia, e outros, eu falo da Bíblia porque é o livro que eu tenho mais conhecimento, embora eu não seja super conhecedora, não sou teóloga, não sou especialista, eu sou uma pessoa que lê muito e aí acabo lendo trechos da Bíblia, já até tentei lê-la, não consegui, tá? Eu leio, paro, mas sei que tem muitos livros lindos e tem muitas passagens maravilhosas. E aí essas passagens, elas realmente refletem a liberdade que Deus quer dar pra gente. E após a mulher ter conseguido reverter o quadro dela, ela pediu que fosse multiplicada a história dela, para que outros também acabem acreditando, para que outros confiem no que acontece e que é possível. Jesus sempre fala que pedir que vos-dar-se-á, bater que a porta será aberta. E aí por que a gente tem tanta dúvida, né? Porque você sabe, o medo e a dúvida é o oposto da fé. Esses textos, esses livros, eles têm vindo com a missão de nos devolver a fé, de nos devolver a força de acreditar que Deus nos ama, que Deus quer nos dar tudo que a gente combinou com Ele e que Ele está disposto ali, à nossa disposição, para, em parceria com a gente, nos ajudar a construir a nossa vida, porque as únicas mãos que Ele tem para amarrar o camelo são as nossas. Esses dias nos garotos, carnaval, né? Aí a gente conversando, os meninos, gente do bem, perguntando a respeito do carnaval. Na verdade, eu disse que eu ia fazer oração, ora por nós, né? Para que desse tudo certo, que não saísse nenhum pai do carnaval, né? Aí eu disse para eles, vou orar, mas Deus vai nos responder dizendo que as únicas mãos que Ele tem para colocar as camisinhas são as de vocês. Então, pelo amor de Deus, usem as camisinhas. E é isso. Se não fizer isso, o que vai acontecer? O risco é maior, né? Fala sério. O que você está fazendo aí para poder usar suas mãos, para que Deus possa te ajudar através das suas mãos? E aí tem mais um fato que ele conta no livro, que é da mulher que desejava muitas roseiras, né? O que é o poder do nosso desejo. Ela queria roseira, a amiga foi, mandou lírio e o moço errou. Ela, além de desejar, ela imaginou a roseira chegando na casa dela. Então ela fez todo o processo para que ela recebesse isso daí. Que você precisa visualizar, acreditar, ver o movimento, sentir que ele está acontecendo. Inclusive tem umas técnicas que são 63 segundos, 68 segundos. Que aí você faz essa técnica e aí as coisas... mas vai cair no meu colo? Não é que vai cair no seu colo. Você faz tudo isso e faz o movimento, né? Quem sabe ela não já havia entregue alguma coisa, mandado alguma coisa de presente para essa amiga. E aí a amiga retribuiu com uma planta, e a planta que a amiga retribuiu foi exatamente o que ela precisava. É bem interessante, porque os capítulos são bem curtos, né? É um livro curto, capítulos curtos, e tem diversas passagens que é citado. Não dá para contar toda a história, mas ele faz um resumo de passagens e ele conta essas histórias para nos ajudar a ter melhor compreensão. E aí, separando tudo isso, eu vi a quantidade imensa de histórias que ele conta em parágrafos tão pequenos para exemplificar tudo que ele fala a respeito
da abundância que é o que Deus quer dar pra gente, né? E nesse Da Vida é um Jogo, ele colocar com muita tranquilidade o quanto as pessoas elas podem estar fazendo as suas movimentações de pauzinhos para poder receber de volta exatamente aquilo que ela quer. Também ele cita de um homem que acabou aumentando a fé por conta de uma frase, né? Ele é uma frase que tem tudo a ver com as nossas aflições, né? Por que afligir-se? Pode ser que isso nunca aconteça. É mais ou menos isso. Mas às vezes a gente está ali naquela aflição, aquele desespero. Aí depois de um tempo, passou pela nossa vida como se fosse um pequeno sopro. E a gente imaginando que ia ser um tsunami, né? Então, a gente é quem precisa se trabalhar para poder viver melhor. Ele também faz aí ele deixa aí um trecho com uma leitura muito bonita, um parágrafo muito bonito a respeito, uma afirmação para que a gente possa ter convicção naquilo que a gente pede a Deus. É uma palavra uma frase muito bonita. E aí vai lá eu não vou ler, não vou replicar aqui novamente, porque já tem a leitura do que eu fiz. Aí você volta lá na leitura e você consegue ver a frase novamente, tá bom? É possível sim, você consegue, faz um esforcinho. Ele conclui o parágrafo falando que a gente deve profetizar muitas vezes a harmonia, o amor, a paz, para poder isso transbordar e voltar pra gente, né? Para que isso fique realmente gravado no nosso inconsciente, e seria maravilhoso no consciente, inconsciente e superconsciente, né? Mas como quem é energia pulsante é o inconsciente, ela fala do inconsciente, para que a gente tenha isso gravado e a gente consiga viver na harmonia, na paz e no amor. Eu quero agradecer você estar aqui me ouvindo, pedir para você dar o like, comentar, postar, repostar, se inscrever no canal. Eu desejo para você e para sua família muita paz, saúde, chuva de bênçãos, gratidão infinita. Namastê.